Bom dia para você que está começando essa segunda-feira. Bom dia para você que está chegando, está sendo notificado aqui pelo Instagram da nossa live. Bom dia para mais uma segunda de instrução para você poder aprender ferramentas e dicas que vão te ajudar alguém que está ao seu lado. Vamos lá, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia vida. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Neuci a Manicure. Bom dia para você que está chegando. Vai mandando essa live, não é? Vai aí apertando essa cartinha, vai enviando essa live para o maior número de pessoas, pelo menos para mais uma, não é? E aí, gente, bom dia. O que será que nós vamos trazer hoje a respeito desse conteúdo, não é? Bom dia para você que está chegando. E aí, me fala de onde você está falando, se você está aqui do Rio, se você vem de outra cidade, de outro estado, de outro país. Bom dia. Ei, gente, estão me vendo e me ouvindo? Fale aí nos comentários. Estão me vendo e ouvindo com clareza? Mari Bahia. Mairi Bahia, bom dia. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, querida. Bom dia. Bom dia. Falaremos aí sobre esse tema. E aí, gente, animados para começar a semana? Semana de bênção para nossa vida. Bom dia, Paula USA. Bom dia. Bom dia, bom dia. Cariocô, segundou. Hoje aqui no Rio não está mais frio, está calor de novo. Esse tempo tá muito, muito diferente, né, gente? E essa oscilação de temperatura. Mais um excelente dia para você. E uma coisa bacana, eu tenho alguns anúncios a fazer, mas eu quero que você nesse momento, não é? Tenha aí caneta e papel nas mãos, que a gente vai hoje. Sabrina, bom dia. Bom dia, tá? Bom dia. Bom dia, bom dia. Para nossa aula de hoje, para esse tema que tem, não é, gente, o narcisismo e suas facetas, um tema que tem sido abordado bastante, um tema que as pessoas desconhecem e depois que vem aqui para a live começam a identificar o quanto já passaram por amizades, por relacionamentos que foram tóxicos, né? E o quanto que essas pessoas sobreviveram e estão aí hoje com os prejuízos, pessoas que às vezes até estão nesse relacionamento, mas o mais importante é que eu tô aqui para te dar essas orientações, essas dicas, né? Eu digo dicas porque dicas salvam vidas. Então pega a âncora, se agarra nela e sobe, sai desse fundo. Para você que tá lá embaixo, quero dizer para você que tem esperança, para você que está achando que a sentença final, esse relacionamento não é, e tá falando aqui pra você é um sobrevivente, não é? Que se recuperou dessa modalidade de relacionamento tão abusivo, tão tóxico. E eu tô aqui pra não demonificar os narcisistas, mas pra gente poder entender o que é esse transtorno e, acima de tudo, dar ferramentas para você reconduzir a sua vida, porque os estragos são enormes, são prejuízos emocionais e financeiros, né, gente? E o quanto é importante a gente compreender que se existe uma orientação, ela é para ser buscada e ser aplicada, né? Quantas pessoas hoje estão padecendo por falta de conhecimento? Muitas pessoas, né? Muitas pessoas mesmo. Então, vamos entender hoje um pouquinho sobre esse assunto. Gente, só para esclarecer, a live fica salva aqui no Instagram, tá? Então, essa série, nós estamos entrando na terceira live, tá?
existe mais uma live sobre esse assunto. Me diz aqui nos comentários, tá? Que daqui a pouco eu vou abrir mais pra frente para perguntas e respostas sobre esse tema, sobre o que a gente está falando. E diz pra mim qual seria um outro tema que vocês querem. Bom dia, Jujubinha do meu Brasil. Ritinha, bom dia. Cláudia Souza, bom dia. Joselita, bom dia. Bom dia aqui para vocês que estão nos assistindo. Para você que vai assistir essa live depois, e larga o seu dedinho aí, pelo menos enviando para mais uma amiga, aquela amiga que tá naquele relacionamento tóxico, né? Que está envenenada, achando que essa criatura é a única criatura que serve no mundo. Só que não, gente. Só que não. O que o narcisista faz é achar e é fazer com que a sua vítima ache que ele é a última bolacha do pacote, tá? A última Coca-Cola do deserto. Só que não, tá bom? Só que não. Quero dizer pra você que tudo é um factoide, né? Os narcisistas trabalham com essa demanda de manipulação, de atenção, de controle, de abuso, não é? E nós vamos hoje falar um pouco sobre essa dinâmica, mas aí compreendendo também que existe. Lucas, bom dia. Presbítera Flávia, bom dia. A gente escreveu um livro juntas. Bom dia, querida. Orvalho, que foi um grande devocional, né? Volume 1 e 2. Vamos estar com você. Meu marido tá aqui, tá ali do outro lado do sofá, Jorge. Viviane Joaneiro, ok. Então vamos lá, gente. Bom dia, queridos. Bom dia. Gente, então, nós estamos conversando, como eu falei, estamos já na nossa terceira live sobre esse tema. Essa live é instrutiva, as pessoas perguntam, né? Volto a repetir, as lives estão ficando salvas aqui no meu feed, não é? Então, para você que não pôde, enfim, para você que quer enviar para alguém, na verdade, pode enviar as duas outras lives, né? Então, pode enviar essas lives aí. São lives instrutivas, psicoeducativas, né? Então, vamos entender um pouquinho desse assunto hoje. São doses homeopáticas, às vezes doses mais fortes que a gente está aqui conversando, não é? Sobre esse assunto que tem se falado muito, Ellen, o que é, na verdade, um transtorno. Um transtorno é uma forma, gente, disfuncional, resumindo, que não é legal, do funcionamento da personalidade, né? Então, o transtorno de personalidade narcisista, né? Que a gente tem muito aquela questão, né, do narciso, né? Aquele conto da mitologia, né? Do narciso que olha para o seu reflexo na água e se admira toda uma vida, não é? Então, nós temos aí de onde veio esse nome, né? Não vou adentrar muito na questão mitológica, mas só para a gente passear um pouquinho. O que é importante nós compreendermos? Que esse transtorno, ele gera efeitos, tá? Devastadores para as suas vítimas, tá? Efeitos, inclusive, neuropsicológicos, há um dano, não é? Ao sistema nervoso dessa pessoa, porque é como se essa pessoa, né? E aí eu quero explicar um pouco, como eu tenho especialidade na terapia de trauma chamada EMDR, que é uma terapia americana que veio para o Brasil há 20 anos atrás. Essa terapia, nós trabalhamos com máquinas, né, com reprocessamento cerebral. E essa terapia é uma terapia usada para pessoas que são vítimas de abuso, de impactos emocionais, de traumas, não é? E a vítima do narcisista é uma vítima de um trauma. Por quê? Porque comumente, né, são pessoas que, aí falando, anota esse conteúdo aí. Falando do narcisista grandioso, o que é um narcisista grandioso? É aquele narcisista que é megalomaníaco, tem mania de grandeza, é aquele narcisista que ele é o centro das atenções, não é? Esse é o narcisista grandioso. Existe só essa modalidade de narcisista? Não. Nós temos o narcisista oculto, que é aquele que... E aqui, gente, eu tô sendo muito rápida nas minhas definições para ficar didática. O narcisista oculto é aquele que é a vítima, é o coitadinho, é aquele que conecta com a sua vítima e diz assim: ah, quando você melhorar, você vai me deixar, não é?
quando você adquirir X coisa, você vai romper, não é? É aquele que eu diria muito que o narcisista oculto, e para mim é um narcisista assim, bem delicado, né? Porque ele se esconde realmente, e para a pessoa e para a vítima, aí eu quero depois compartilhar com vocês o relato de uma vítima, tá? O relato da vítima é o seguinte: Ellen, ele sempre foi bonzinho, né? Mas quando eu não pude mais contribuir com ele financeiramente, quando eu estava em dor, passando mal, não podia me levantar, ir para o hospital, fazer o que eu tinha que fazer, inclusive pedir ajuda para ele, né? Aquele narcisista oculto, que tinha jeitinho de vítima, que ele não era um megalomaníaco, é o diferente, né? Aquele que é o coitadinho, é aquele que tem a cara até esquisitinha, né? Meu Deus, como é que é narcisista? Não é bonito, não é diferente. Não, mas é aquele que manipula a sua vítima, o narcisista oculto. E aí, nesse caso desse narcisista oculto, presta atenção, Brasil, presta atenção. O que aconteceu? Ele simplesmente, o parceiro dessa pessoa, né? Que foi uma orientação que eu dei a essa vítima. Ela, inclusive, falou assim pra mim: Ellen, eu não sei o que fazer. Ellen, ele é narcisista? Eu falei assim: olha, ele entra nas 5 categorias, tá? Nas 5 categorias aqui. E por essas 5 questões, esse modo de operação, talvez nós temos um possível diagnóstico. Resumo da história, gente. A menina estava com a saúde assim, péssima, precisando de ajuda financeira. E ela que era a pessoa que chegava junto, era aquela companheira, né? E aí, quando ela não servia mais, estava doente, né? O que aconteceu? Ele simplesmente ignorou. Deletou, ignorou, não se importou com o que ela estava passando. Aí você pergunta: Ellen, por que o narcisista age dessa forma? Porque um dos critérios, gente, que vocês têm que entender, que o narcisista, ele não tem empatia por absolutamente ninguém, a não ser ele mesmo. Ellen, então, a falta de empatia é sinônimo que existe um adoecimento? Comumente sim. Porque a falta de empatia é a falta de me colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente e não se conectar com o outro ser humano. Mas por que isso? Porque esse transtorno, gente, é um transtorno que ele é uma fratura na autoimagem da pessoa. Ela não consegue se conectar com ela mesma. Então, você imagina o inferno emocional que esse narcisista vive. Porque comumente, tá? São pessoas que parecem que têm uma segurança, né? É o dominador, é o controle. Mas, na verdade, é uma pessoa que sofreu traumas, sofreu abusos, com certeza, e que se configurou dessa maneira disfuncional. Ellen, eu tenho o poder de resgatar esse narcisista? Infelizmente, quero dizer para você, como a sobrevivente, né, de 3, não, você não consegue resgatar ninguém de nada, a não ser que a pessoa queira, entendeu? Você só tem que se resgatar. Você só tem que pensar em você agora, tá certo? Pensar em você, se cuidar, né? Se outra pessoa não quer, você vê que não vai funcionar. Por quê, gente? Aí eu digo, por que não tem salvação? Pra você achar que você vai ser a salvadora, né? Mulher Maravilha aí, né? Das coisas. Porque é uma situação que os prejuízos causados são tão devastadores que comumente o narcisista arrasta a pessoa pro buraco com ele. E aí, falando desse relato dessa vítima, né, que estava me pedindo orientação esses dias, ela, que tinha um ganho financeiro, né, vamos lá, uma pequena empreendedora, dos seus 10, 15, 20 mil no seu empreendimento, esse parceiro narcisista controlava ela, o que entrava e o que saía, ainda pedia dinheiro emprestado. Quando não pôde mais, ela não pôde mais nem sexualmente, nem financeiramente nutrir esse parceiro abusivo, tá? O que ele fez? Ele descartou. Descartou e fez o que nós chamamos de stonewall. O que é o stonewall que o narcisista faz? Ele pratica o isolamento emocional, o muro. Tá entendendo? Mas, eles são maus. Olha, a gente tem até narcisista um pouco sádico, né? Um pouco perverso. Tem, né? Claro. Mas de todo, são pessoas que não tem que ter esse olhar. Não, essa pessoa precisa desse olhar. Ela precisa se cuidar, não é?
Mas não ache você que você vai ser um remédio a ninguém. Ninguém é remédio a ninguém, tá? A não ser Jesus Cristo, é só ele. E, gente, eu gosto de falar muito isso, porque tem muito essa visão romanceada que você consegue resgatar as pessoas. Bote a coisa na sua cabeça. Nós viemos para esse mundo sozinho, vamos partir dele sozinho, entende? E cada um vai carregar a sua bagagem emocional. Aquilo que você ensina, aquilo que você deixa, entendeu? Aqui. Tem até uma pessoa falando aqui. Não é mal, não. Tem os seus deslizes, mas não são mais. Bem, então o que é importante a gente compreender nessa dinâmica? Que são pessoas que têm uma fratura na sua autoestima, são pessoas que têm uma dor emocional, mas o que ela causa nessa vítima é tão mais potente. E aí você pergunta assim, mas Ellen, o narcisista se atrai por outro narcisista? Comumente não. Ele se atrai por alguém que vai alimentar essa falta de autoestima. Então é aquela visão assim, ó, é a pessoa que tem, a vítima, uma autoestima lá em cima, super pra frente, super positiva, e aquela pessoa que tem aquela fratura na sua autoestima, que é o caso do transtorno, ela tem que beber da energia de vida desse outro indivíduo. Então vamos lá, o narcisista ele precisa de alguém com um hype lá em cima para ele alimentar a falta que ele tem. Aí o que ele faz? Ele suga a pessoa inteira. É o que a gente chama de vampiro emocional, né? Na brincadeira, na linguagem aí da internet, é o vampiro emocional. Então é muito aquela relação assim, ó, a mulher lá em cima, super pra frente, você começa a ver aquela pessoa que era alegre, que era querida, que era super amada, super esfuziante, e perdendo a sua energia e sendo drenada devagarinho. É como algo que vai sugando a vitalidade a ponto assim, olha só, o que é e como é que essa dinâmica relacional de doença do narcisista com a sua vítima faz. Ele começa a fazer o gaslighting. O que é esse gaslighting, gente? É literalmente começar a desmerecer essa vítima. Fala assim, ah, você não é tão bonita não. Ah, isso tá demais, né? Acho que você tá muito exagerada. Ah, olha, eu não gosto daquela amizade. Acho que aquela amizade não é legal pra você. Ah, não, mas a sua família é demais. Ah, eu acho que não é desse jeito, não é? E a pessoa vai começando a perder toda a sua capacidade, tá? De se relacionar, porque ela começa a se ver assim, nossa, se eu desagradar, eu perco o afeto. Se eu desagradar, eu vou perder essa pessoa que eu amo, que eu adoro, né? Que é quase uma adoração, né? Quase uma coisa de idolatria, né? Essa relação dessa dinâmica narcisista, né? E aí, o que acontece, gente? A gente vê, não é? Aquela pessoa que tinha tanto brilho, perder todo o seu brilho, ela se perder no meio da história. E um dos prejuízos que acontecem, o corpo começa a ficar adoecido, a saúde começa a ficar alterada, alterações, não é? De glicose, alteração com a resistência insulínica começa a ficar alterada, a pessoa começa, às vezes, a largar a mão de si mesma. Eu tô falando da ótica da vítima, tá? É a ótica que eu tô falando. Ellen, e a pessoa que aplica isso? Simplesmente o narcisista, ele vai se alimentando, não é? Ele vai se alimentando e, queridos, não basta ele se alimentar, né? Ele tem que sugar. Por quê? Ele tem uma falta interna, não é? Ele tem uma falta. Ellen, nasce com esse transtorno? Não. O transtorno é sendo desenvolvido ao longo do processo de desenvolvimento psicoemocional do indivíduo. Ellen, a que idade se chega a esse diagnóstico, né? O diagnóstico se fecha a partir dos 18 anos, porque é um transtorno de personalidade, né? É claro, Ellen, tem indícios? Sim, gente, pode ter indícios, né? Tem indícios, às vezes uma infância muito perturbadora, não é? Eventos traumáticos, você percebe que aquela criança até desenvolveu um TOD, né? Que é o transtorno opositor, que tem se falado muito hoje em dia, não é? Então, são red flags, né? Bandeiras vermelhas, que a gente tem que estar muito ligado, porque olha só, se tem falta de empatia, não é? Se tem essa falta de conexão, se existe
os 5 critérios diagnósticos, né, que eu vou daqui a pouco falar novamente, nós temos aí uma indicação. Mas eu digo que, além desses fatores, né, que são 5, 9, reunidos, nós temos os prejuízos que, por onde essa pessoa passa, ela deixa um rastro de destruição. As pessoas que cercam a ela, não é? E a sua própria família. Porque, comumente, nós temos aí uma situação configurada, tá? Que são pessoas manipuladoras, pessoas que conseguem reverter as histórias. E, gente, teve um caso aí, eu queria comentar com vocês, um caso, isso deve ter uns 7 anos. Não, 7 não, 6 anos. Foi uma vítima que eu cheguei a atender. E essa vítima, na época, né, tava gestante do parceiro. E o parceiro era um narcisista, o narcisista exposto não era o oculto, né? E esse narcisista, ele fazia o gaslighting, que era aquela desconstrução, aquele bullying, né? Vamos dizer assim, que ele faz com a sua vítima. E essa mulher estava grávida, preste atenção. Só que aquilo colapsou tanto o universo inteiro daquele parceiro, daquele homem, que ele simplesmente agride a parceira que estava grávida, olha só, a ponto da parceira perder o bebê. Então, tipo assim, era uma pessoa que queria competir com ele não aceitava aquilo. Essa menina vai, perde a criança, porque ele teve um ato de violência com ela. Ela perdeu o bebê depois, que ele foi muito destrutivo, tá? Tem a amada aqui que vai falar. Ai, que ótimo, Laís. Um beijo, obrigada. Eu vou já responder. Deixa eu só fechar o caso aqui pra eu falar. E aí, resumindo, gente, essa menina vai, fica devastada. Ele fazia gaslighting com ela, que ela desconstruía ela direto, né? Fazia o love bomb, que é o bombardeio de amor. E ela sempre tava na mão dele. Resumindo, ela terminou, depois que ele agrediu ela na gestação. Ele também agrediu os filhos dela. Resumo da ópera. O que eu quero dizer é o seguinte: que o narcisista não se conserta. Você não conserta ninguém. Ela termina aquele relacionamento destruída, devastada. E, como ela me fala, Ellen, estou reconstruindo minha vida. Então, claro, pode ter um caso que a gente consiga ver a restauração de uma pessoa dessa. É mais difícil, tá, gente? Mas a gente consegue. É difícil? É, porque é um milagre, né? É um milagre. Que é uma forma de operar dessa personalidade. Então, a pessoa entender que precisa de ajuda, foi o que eu falei. Ele tem que entender que tem muito prejuízo. Ele vai perder o controle. Então, para não perder o controle, ele tem que fingir, né? Ou às vezes até mesmo, não. Eu tenho que pedir ajuda, porque tá insuportável, né? Porque são pessoas com um nível de demanda emocional muito intensa. Um universo interior muito, muito intenso e muito conturbado. Vamos lá. Oi. Quando o narcisista passa causando a destruição, o narcisista sabe que está causando isso ou faz sem ser de caso pensado? Laís, excelente colocação. Gente, olha só. Vamos lá. Comumente, tá? Esse narcisista, ele não sabe que é narcisista, dificilmente admitem, né? Só quando eu falei que existem os prejuízos. Mas vamos lá, ele sabe o poder que ele tem. Ele sabe que ele tem um carisma. Ele sabe que ele tem um domínio sobre as pessoas. Então, quando aquele poder que ele tem de seduzir, de manipular, vai tomando proporções que ele começa a ganhar tudo que ele quer, e ele reconhece que ele tem esse potencial, ele sim passa a fazer as coisas intencionais, tá? Ele sim passa a fazer as coisas intencionais. Quando ele vê que há manipulação, quando ele vê que deixar a vítima totalmente frágil na mão dele e ele tem o poder, ele faz isso intencionalmente. Por quê? Porque é o funcionamento adoecido da personalidade dele, tá? Então, a única maneira que ele opera é essa, tá? E ele começa a observar que o exercício do seu poder, ele consegue manipular tudo e todos. E, gente, são parceiros que enganam suas parceiras, têm um alto nível de infidelidade, tá? São parceiros, assim, que fazem histórias mirabolantes, entendeu? Os narcisistas grandiosos, então, é cada história inacreditável, tá? Cada história inacreditável.
Mas, Laís, espero que eu tenha respondido sua pergunta. Eu diria que, para fechar essa resposta, vamos colocar que o narcisista sabe que tem um poder sobre a sua vítima, não é? Ele opera desse jeito, mas às vezes ele não só coloca o nome, mas ele sabe que exerce influência e que ele conquista tudo ao redor dele dessa forma. Exemplo, no trabalho, quando ele vê que existe uma pessoa que chega para tirar aquele controle dele, ele desconstrói aquele colega de trabalho, não é? Fazendo calúnia, fazendo difamação, criando aquele clima pesado e às vezes fica até insustentável a ponto daquela nova pessoa até sair da equipe, não é? Então, o narcisista, ele reconhece que ele tem um nível de poder e manipulação, até porque, imagina, não é? Ele não tem empatia nenhuma, então ele vai operando, vai destruindo e tá tudo certo pra ele, né? Que ele quer o poder, ele quer o controle. Então, para ter o controle, às vezes ele tem que furar o olho de alguém. Ah, ele não tem empatia, concordo, mas ele percebe que tem um burburinho acontecendo. E o problema nunca é dele, né? É sempre dos outros. Espero que eu tenha conseguido responder, Laís. Gente, voltando aqui. Podem mandar perguntas, tá? Podem mandar perguntas. Ellen, tem tratamento para essa questão do transtorno de personalidade narcisista? Olha, algumas recomendações, né, dizem o seguinte, que as abordagens terapêuticas mais eficazes para tratar esse comportamento, né, essa forma de ser, no caso, gente, a terapia cognitivo-comportamental e as terapias psicodinâmicas, né? Então, o que são essas terapias? Terapias que trabalham na mudança do comportamento versus o pensamento, tá? Vamos lá, qual é a estatística de um narcisista procurar ajuda? Vamos colocar, de 100, um procura voluntariamente. E os 99 seguem destruindo a vida de todo mundo, inclusive a sua própria. Tá? Dica para familiares e amigos. Como é que a gente tem que lidar com esses transtornos, gente? Primeira coisa, dica número 1. Se você percebeu que você está num relacionamento com um narcisista, tá? Relacionamento afetivo. Número 1, não confronta. E não confronta, tipo, não vai sair brigando com essa pessoa. Não vai sair querendo justificativa, se perdendo, tá? Se perdendo. Não faça isso. Não faça isso. Tem que ter estratégia. E a estratégia é focar numa comunicação assertiva. Sem rodeios, objetivamente. Tá? Porque senão ele tem o poder de virar tudo contra você. Com todas as palavras que você falar. Você dá munição. Tá? Então, Ellen, como é que a gente faz isso? Comunicação assertiva. Ellen, como é que a gente faz isso? Evitar confronto. Qual é o nível de confronto? De querer desconstruir, de querer medir força, de querer expor. Sabe por quê? Dependendo da escala da relação, se ela é uma relação comercial, empresarial, dentro de uma equipe de trabalho, tem coisas que você tem que pontuar. E tem momentos que não vale a pena. Você tem que pontuar. Ah, Ellen, se eu chegar lá pro meu chefe, pro pessoal da minha equipe, né? Perceber que tem alguém com esse comportamento, eu posso ter estratégias para lidar. Como? Falar o essencial, ser assertivo. Não ficar de conversa paralela com essa pessoa. Evitar comentários sobre outras pessoas com essa pessoa. Porque tudo para o narcisista é munição para quê? Para um dia ele usar contra você. O dia que ele se sentir ameaçado, ele usa tudo contra você, tá? Ponto número 1, no ambiente corporativo. Na esfera afetiva, é aquele parceiro que uma vez que ele não tem o que ele quer, uma vez que o poder dele começa a ser minado, não é? A vítima tem que ter, inclusive, estratégia para fazer o desfecho desse relacionamento. Porque os prejuízos podem ser inúmeros. Falsificação de documento, falsificação de assinatura,
botar a vítima num lugar inadequado. Então, tudo isso, gente, tem que ser medido. Não é que é um monstro na sua frente, que é uma maneira disfuncional que aquela pessoa funciona. Entende? Ellen, e se eu não conheço outra forma de me relacionar, a não ser essa? Você precisa de um detox emocional. Você precisa de terapia MDR, que é a terapia que trata vítimas de altos impactos emocionais. Que é uma terapia fantástica e fenomenal, tá? Aí pro narcisista, o narcisista tem que, se ele entender que precisa de ajuda, né? Ele tem que buscar ajuda, né? Psiquiátrica e psicológica, exatamente pro transtorno, todos os transtornos de personalidade. O psicofarmaco, ele ajuda só a questão de um sintoma, que é uma comorbidade, agora é tratamento psicoterapêutico, tá? E aí, a TCC é o que os estudos aqui dizem que é uma das terapias mais adequadas para o transtorno de personalidade narcisista. Vamos lá. Bom dia. A minha pergunta é, como é então o narcisista perante Deus? Ele crê em Deus? Então vamos lá. Dentro dessa percepção aqui, dessa ótica, ele pode crer em Deus, claro, né? Quem sou eu para dizer que ele não vai crer? Ele vai crer em Deus. Agora, vamos lá. Se é uma pessoa, tá? Que ela não consegue ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? Ele não consegue amar o outro como a si mesmo, que é um dos mandamentos. Às vezes vai ficar difícil de ouvir a voz de Deus, de verdade. Às vezes vai ficar difícil ele fazer um processo de autoconsciência, de cura da alma, porque ele não consegue ouvir nenhuma voz a não ser a dele, não é? Então, para uma pessoa que tem esse transtorno, eu diria que é um desafio maior, porque é óbvio que existem outros níveis de interação. Eu sou corpo, eu sou alma, eu sou espírito. Se a minha alma está doente e ela precisa de ajuda, primeiro eu tenho que reconhecer que eu preciso de ajuda, que é o caso. Se a gente não chamar a presença espiritual de Cristo para a nossa vida, estou dando esse exemplo, ele não tem como atuar. Da mesma forma, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela sabe que opera de um jeito, depois quando ela começa a perceber os prejuízos, que ela tem que pedir ajuda. Então, vamos botar que ela chegou no fundo do poço. No fundo do poço. Perdeu tudo. Exatamente tudo. O que é muito difícil, tá? Mas vamos botar que ela tenha perdido tudo. Família, amigos, recursos. E ela se vê naquela situação de fundo do poço. Aí, pode ser que a ficha caia, tá? Mas os prejuízos já foram inestimáveis. Prejuízos, assim, enormes. Tá bom? Vamos lá. Espero que eu tenha te respondido, Sabrina. Tá? Ellen, o que nós podemos fazer sobre essa pessoa? Agir em oração. E você se blinde até para se relacionar com essa pessoa. Ellen, não tenho como, eu tenho uma mãe narcisista. Ellen, eu tenho uma mãe narcisista, Ellen. O que a gente faz com as mães narcisistas? Não é que a gente acha que é só os homens, não. É um transtorno que acomete gênero feminino e masculino. Ellen, o que a gente faz com as mães narcisistas, né? O que a gente faz com elas? A gente coloca elas no lugar de quê? De respeito, mas não compartilha sua vida, né? Tem coisas que a mãe narcisista, ela quer combustível para te descredibilizar, para te desconstruir. Então, o que a gente faz? A gente bota a linha do respeito e vai até um limite, né? Porque a mãe narcisista é aquela mãe que destrói o seu filho com palavras, com competição, com desmerecimento. Nunca tá bom, nunca é suficiente, né? Ela é abusiva, né? Ellen, toda mãe narcisista tem um filho narcisista? Nem sempre, tá? Nem sempre. E lembrando que o transtorno de personalidade narcisista, gente, é um transtorno que não tem um fator genético predominante, tá? Tem uma questão fatorial, comportamental e ambiental que é uma configuração disfuncional da personalidade. Resumindo, é um indivíduo que viveu traumas, tá? Então a gente tem que ter, claro, um olho de misericórdia, mas não um olho que você vai ser a salvação de ninguém. É isso que eu quero que fique claro aqui, tá bom? Podem mandar mais perguntas, gente. Porque eu vou relatar aqui a história
de uma vítima, tá? A história de uma vítima. A história de uma vítima que eu quero compartilhar com vocês. Bem, fale aí nos comentários. Vamos lá. E aí, eu queria compartilhar com vocês alguns sintomas que a gente falou na primeira live, né? Alguns sintomas que te levam a crer que você tem alguém do seu lado. Vamos lá, então? Recapitular esses sintomas. Que sintomas são esses, né? São alguns sintomas, gente, que aparecem e você diz assim, nossa, Ellen, eu só consigo me relacionar, ou eu só consigo atrair esse tipo de relacionamento. Tem alguma coisa errada comigo? Tem, você tá precisando limpar sua lente, né? Porque se você só se atrai por uma pessoa ou por pessoas que te dominam, que te controlam, que abusam emocionalmente de você e que depois desse final de relacionamento você fica tão exausta, tão cansada que você fica quebrada, é porque você precisa de orientação. É porque você precisa de ajuda. Ellen, como é que você conseguiu se restaurar depois de 3 narcisistas? 5 anos de detox emocional, gente, tá? 5 anos de detox emocional. 5 anos de restauração, tá bom? 5 anos. Ellen, o seu processo é o de todo mundo? Não, cada um tem o seu. O meu foi 5. Restauração, reconstrução da autoestima, né? Porque fica fragmentada. Reconstrução da autoimagem. Porque olha só, o narcisista, ele nunca vai se conectar com alguém que não dê algo pra ele. Ele precisa de uma energia de vida que alimente essa falta de autoestima que ele tem. Então, comumente, ele vai se conectar a pessoas que têm uma luz muito linda, né? E às vezes, no caso, para aquela pessoa, aquele falso cuidado, aquela falsa obsessão desse narcisista por essa vítima, faz essa vítima achar que é amor. E não é. Amor não é objetal, tá? Amor não é objetal. E, gente, inclusive, isso vai ser tema da próxima live, dentro dessa dinâmica, até a própria sexualidade dessa pessoa fica comprometida, porque são parceiros, tá? Que não se comprometem em ter uma relação de respeito com a sua parceira. É sempre o que ele quer, da forma que ele quer, a hora que ele quer, ou o que ela quer, porque tem mulher narcisista também, não são só homens, existem mulheres também com esse transtorno. E quando você vê, não é? Você passa 99% preocupada, porque se eu não fizer isso, se eu não me submeter a isso dentro da dinâmica sexual, eu vou perder. Oi, peraí. É bilateral, é respeito, né? Então, importante. Então, vamos lá. Características principais segundo o DSM-4. O que é o DSM? É o Manual Diagnóstico, não é? De Saúde, onde tem lá os transtornos, né? Psiquiátricos, os transtornos de personalidade, né? E o que o DSM fala sobre isso, gente? O DSM coloca aqui algumas características, e vamos aqui entender que nós temos a seguinte, olha, de forma objetiva e clara, tá? Existem 5, agora você não sai por aí diagnosticando, tá? Quem só faz o diagnóstico é o psicólogo ou o psiquiatra, tá bom? Cuidado, hein, gente? Cuidado, não é pra isso não. Tô aqui pra instruir, pra ensinar, não é pra ficar dando diagnóstico, não. Você não, tá? Então, vamos lá. Primeira característica. Sentimento exagerado de alta importância. Preste atenção. Vou ler aqui. As pessoas com TPN, transtorno de personalidade narcisista, frequentemente acreditam que são superiores aos outros e exageram suas conquistas e talentos. Elas esperam ser reconhecidas como especiais, mesmo sem realizações que justifiquem essa percepção. Então, primeiro, sentimento exagerado de alta importância, né? Isso se aplica aos 2 casos aí, o narcisista grandioso e o narcisista oculto. Sim, o narcisista oculto fala assim, mas
você só conseguiu isso porque eu sou tão bonzinho com você. Esse é o oculto, né? Que na verdade tá fazendo a vítima ali ficar na mão dele. E o grandioso fala assim: ah, mas eu sou o máximo, por isso que você é assim, né? Então são atuações diferentes, mas é o transtorno configurado. Bem, segunda característica, fantasias e sucesso de poder. Eles frequentemente têm fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilhantismo, amor ideal, e essas fantasias podem parecer desproporcionais à realidade e são usadas para sustentar a sua autoimagem inflada. Terceira característica, necessidade excessiva de admiração. Ellen, eu não tenho que elogiar o meu parceiro, minha parceira, é claro. Mas uma pessoa que a todo momento precisa desse nível de autoafirmação, né? Pra quê? Por que isso? Sinal o quê? Que ela não reconhece o valor dela. Por quê? Porque o transtorno de personalidade narcisista é um transtorno da autoestima, da autoimagem, tá bom? Então, indivíduos com TPN precisam constantemente de atenção e admiração. Eles buscam validação extrema e muitas vezes se sentem insatisfeitos ou irritados e não percebem a atenção que acreditam merecer. Quarta característica, falta de empatia. Uma característica marcante do TPN é a incapacidade de reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e necessidades dos outros. Isso pode levar a comportamentos insensíveis ou exploradores. Então, foi aquilo que eu estava falando daquele relato daquela pessoa. Ellen, enquanto eu servia para ele, não é? Financeiramente, estava tudo bem. Agora, quando eu não consegui produzir economicamente, financeiramente, o que ele me fez? Ele me descartou. Eu precisando de recurso. Né? Aquela vítima clássica que dava tudo, mas quando ela não serviu mais, ele pegou e descartou. Descartou porque não dava o financeiro, descartou porque o sexual também não estava conseguindo fluir, né? Bem, e quinta característica, comportamentos arrogantes e presunçosos, tá? Eles podem demonstrar comportamentos e atitudes arrogantes e presunçosos, muitas vezes menosprezando ou tratando os outros com desdém. Isso é uma tentativa de reafirmar sua superioridade percebida. E aí, nesse aspecto aqui da arrogância e da presunção, nós temos aquele narcisista grandioso que na roda, no meio de todo mundo, ele diz assim: ah, fulano, fulana, essa roupa tá demais. Você é brilhoso, brilhosa demais. Acho que isso é excessivo. Quer dizer, ele expõe aquela pessoa, né? Nessa presunção dele, nessa arrogância dele, ao nível de exposição emocional. Ele sente alguma coisa? Não, ele não sente, ele não tem empatia. Né? Agora vamos lá. Esse é o narcisista grandioso. E o narcisista oculto? Ele faz como? Ah, ele já fala mais mansinho, né? Ele não tá na frente de todo mundo. Ele diz assim: nossa, mas essa roupa não tá boa, não ficou legal. Nossa, você tá feia, tá esquisita. Ah, não vai por aí não, né? Fala mais assim, não nesse aspecto de desenvolvimento dessa grandiosidade, mas com aquela carinha assim de: ah, não ficou legal, eu sou tão teu amigo, eu sou tão tua amiga, né? E eu quero dizer o seguinte, gente, que a gente tem que ter cuidado, porque tem que reunir esses 5 elementos, né? Óbvio que não é nada isolado, né? É alguém que tem prejuízos, é alguém que você observa que sempre tem algo no entorno dele. Ele é a vítima de tudo. Ele foi aquela pessoa que passou, não é? Que você tem que sempre se olhar, é um coitadinho, uma coitadinha, né? Às vezes foi injustiçado. Os narcisistas ocultos são muito assim, né? Injustiçado, ninguém pega a causa dele, né? Ninguém sente nada. É desse jeito,
tá? Então vamos lá. Reconhecer as características, gente, é o primeiro passo para lidar com o narcisismo. Na sua vida ou na vida de alguém que você conhece. Bem, por que o diagnóstico ele é muito importante para começar o tratamento? Porque o diagnóstico ele vai ter uma série de critérios para a gente poder avaliar os prejuízos que essa pessoa tem, não é? E ter orientação, né, psicológica aí com psiquiatra também, que é muito importante. Agora, gente, a educação emocional é muito importante, porque assim, quando nós começamos a perceber, tá, que existe algo que está muito fora do normal, como controle abusivo excessivo, como desconstrução, não é? Afetiva, emocional, ou até uma mãe narcisista que só desmerece esse filho, essa filha que nunca tá bom, né? Nós temos que entender que existem nas relações humanas níveis de limite emocional, que eu vou ter que primeiro reconhecer o meu limite. Eu vou ter que primeiro entender que é um funcionamento. Se você foi filho de uma mãe narcisista, você descobriu isso numa vida adulta com N prejuízos e hoje você está recebendo ajuda, você já conseguiu limitar, mesmo essa pessoa sendo sua mãe. Ellen, eu entendo que a minha mãe tinha esse comportamento. Como é que eu tenho que fazer agora que eu reconheci aqui nessa live que minha mãe era uma narcisista? Primeiro, sua mãe sempre vai ser sua mãe, mas você vai pegar tudo de bom que ela deixou na sua vida e vai perdoar essa mãe. Ellen, o perdão é uma jornada a qual eu vivo 24 anos. Ellen, por que você conseguiu se redefinir na sua história? Porque eu iniciei a jornada do perdão, iniciei processos psíquicos, emocionais e espirituais na minha história, na minha caminhada. Tô falando da minha caminhada, tá? Cada um tem a sua. A minha não é receita de bolo pra ninguém, é a minha. E eu digo que a terapia de reprocessamento, que hoje eu sou terapeuta do MDR, né, que é a terapia do trauma, foi uma ferramenta de restauração e recuperação na minha vida como uma pessoa que foi vítima desse nível de relacionamento. Ellen, por que às vezes você buscava ou você repetia esse padrão? Porque existia algo que tinha que ser organizado dentro de mim. E aí eu já falei publicamente isso. Quando você é uma pessoa que vive abuso, eu vivi abuso na infância, abuso sexual, né? De uma pessoa que prestava serviço na casa da minha família, né? Um terceiro. Isso gerou prejuízos inestimáveis na minha fase do desenvolvimento, que foi dos 7 aos 10 anos de idade. Na fase da autoestima, da autoimagem, do abandono, né? Então, provavelmente, aquela pessoa que ia cometer o abuso em mim era uma narcisista. Ela sentia dor, sentia empatia, né? E aí, aquilo ficou algo aberto na minha vida que foi reproduzir na vida adulta. E aí eu fui depois entender por que eu repetia tanto esses padrões. Ellen, a espiritualidade foi um fator importante na sua jornada de restauração? Foi e é, porque eu tô sendo restaurada até hoje. E se eu tô aqui hoje para falar para você que existe um outro capítulo, foi porque um dia eu acreditei que não haveria mais. Mas existiram processos que eu vivi e que hoje eu tô aqui para dizer para você, vale a pena abrir mão dessa dor que você carrega. Vale a pena você entender que isso não é sentença final, como um dia falaram pra mim que era. E eu tô aqui pra dizer pra você que existe um dia após o outro. E a Bíblia tem um versículo que diz assim, lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Eu digo que eu tenho vivido esse favor, essa graça de hoje poder estar aqui depois de 15 anos e dizer pra você que vale a pena começar uma jornada do perdão, uma jornada de restauração e entender o seguinte,
que se padrões disfuncionais foram instalados em você, você tem como reconfigurar isso. Autoconhecimento, a sua espiritualidade, processo terapêutico, processo de caminhada, jornada do perdão. Então vocês entendem que é uma complexidade que não é só olhar para aquela pessoa que te fez o mal, mas entender que o que ela tem para te dar é isso e você não vai mudar e você precisa retomar aquilo que é seu, o que é sua autonomia emocional. Então é muito mais do que estigmatizar alguém. É olhar quem é você dentro dessa jornada que precisa de ferramentas para ir para o próximo nível. Qual é o próximo nível? Restauração, redefinição de rota. Ellen, quando é que a gente vai parar de redefinir rota? Até o dia que a gente estiver respirando. Ellen, até o dia que você estiver respirando, você continuará semeando conhecimento que tira as pessoas da escuridão? Sim. Porque se esse conhecimento tivesse chegado a mim há X tempo atrás, eu teria visto as coisas por uma ótica muito diferente. Então, o que eu quero te ativar aqui é que você não precisa atravessar por vales de dor, em que hoje está sendo oferecido a você ferramentas para que você não fique nesse vale, mas você atravesse ele mais rápido, tá? E isso, gente, eu vou fazer um anúncio na próxima live, tá? Sobre uma ferramenta nova, o meu treinamento Pílulas Emocionais 2.0, eu vou falar com vocês mais sobre isso mais pra frente, tá? Que tá passando por algumas mudanças, estou inserindo algumas coisas novas. Mas o que eu quero deixar para vocês hoje é o seguinte. Existem 3 pilares fundamentais. Primeiro, na sua restauração. A nossa vida, ela nunca é como ela inicia. Se você teve um início de jornada difícil, desafiador, se você teve uma infância traumática, se você teve uma infância com muito abandono, quero dizer para você que existe maneiras de você organizar o que está dentro de você. Então saiba que a autoria da sua história final está na sua mão. Segundo, o poder da vida não está na mão de ninguém a não ser de Deus. Um relacionamento, ele não vem para nos dar sentido, ele vem para multiplicar o sentido que você já carrega. E terceiro, saiba que a esperança, não é? Ela é renovada, assim como as misericórdias se renovam todas as manhãs, e que a importância de você encher a sua mente de conteúdos que elevem, que tragam alegria, leveza, se conecte a novos conhecimentos, leia bons livros, inclusive até quero fazer indicação, olha, esse devocional aqui fantástico, Mulheres Enraizadas, tá, gente? Um livro muito bom, da autora Viviane Martinello, que eu tô fazendo aqui na célula, né? Participo do meu grupo aqui da minha igreja. Então, tenha acesso a boas ferramentas, a bons conhecimentos, tá? Limpe a sua mente, saiba que ninguém tem o poder sobre a sua vida a não ser Deus. Saiba que existem processos que é você que decide viver e que o mais lindo de tudo, que todas as manhãs você tem uma nova folha, um novo lápis para poder escrever mais um capítulo. Então, se até aqui a história foi de dor, foi de abandono, eu quero dizer para você que hoje você vai deixar de se abandonar e retomar o autocuidado e retomar aquilo que é seu e cuidar de si e botar você como prioridade para que você possa se restaurar emocionalmente. Coloque na sua rotina seu exercício, sua prática devocional. Ellen, eu não consigo sair desse relacionamento narcisista. Como é que eu tenho que fazer para não pirar, não surtar? Você tem que ter maneiras para poder operar. Então busque desenvolvimento espiritual. Busque uma vida de oração. Busque se cuidar. E saiba que alguém que vem para sua vida, esse alguém tem que vir para multiplicar. E se esse alguém disfuncional faz parte da sua história e você não tem como deletar,
Saiba como lidar numa comunicação assertiva, não é? Numa forma objetiva. Não se comprometa. Ellen, tô comprometida até o talo. Saiba que você precisa restaurar os seus limites emocionais e entender que o poder da sua vida não está na mão de ninguém, a não ser de Deus e de você. Então eu quero fechar essa live com uma palavra de esperança. Quero fechar essa live dizendo que o conhecimento tira a gente das trevas, o conhecimento abre a nossa mente, a nossa percepção, e que há um destino novo para o narcisista. Há um destino novo para o narcisista, com certeza. Mas o mais importante é quando você decide que esse destino que você hoje quer retomar como uma vítima, que a sua vida foi dada a você e que você deseja reconstruir essa jornada. Então reconstrua, se levante, veja as 2 outras lives aqui, não é? Semana que vem a gente vai fechar esse tema sobre esse assunto, né, tão interessante. E eu quero que você passe essa semana pensando no seguinte: quantas coisas esse 2024 tem te trazido de ensino? Eu digo para você que a cada semana, a cada momento, são novos conhecimentos que eu tenho ampliado e eu falo, gente, eu tenho que transbordar. Então, que você tenha uma semana abençoada, que você multiplique esse conhecimento. Se você conhece alguém que passa por isso, se você conhece alguém na qualidade de vítima, mande esse conhecimento. Se você conhece alguém que pode ser o narcisista e você vê que essa pessoa está em dor psíquica, mande esse conhecimento, porque há restauração quando nós entendemos que precisamos de ajuda e que podemos reescrever a nossa história. Então a minha palavra para você é uma palavra de esperança, porque as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs e que a nossa mente precisa ser renovada, precisa ser reeditada a cada momento. Então o meu beijo no seu coração, que você tenha uma semana iluminada de grandes conquistas, de grandes desafios a serem vencidos. Gente, Pílulas Emocionais 2.0, aguarda que semana que vem a gente vai falar sobre. Beijinho e ótima semana!